Quando Jesus vai abalar, o mundo vai. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Cristo descendo, céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Aleluia. Capítulo 8. Nós vamos ler, meus irmãos, um versículo da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. O título é Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nenhuma condenação, o poder do Espírito. Amém? Cada Bíblia tem uma tradução diferente, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, meus irmãos, a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém, Jesus. Vamos recapitular, meus irmãos, mais uma vez. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Pode assentar e louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é santa, pura e verdadeira. A palavra de Deus tem um poder extraordinário. Aleluia. Ela é, meus irmãos, glória a Deus, a profecia de Deus para o homem. É a profecia de Deus para o ser humano. Se você quer, meus irmãos, receber a profecia, leia a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Examinais as Escrituras, porque haveis ter nela a vida eterna. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aí nós vemos, meus irmãos, neste versículo, alguma Bíblia está com a tradução diferente. Amém? Nós vemos, meus irmãos, através deste versículo, que uma grande maioria estão, meus irmãos, fazendo o que bem entende dentro das igrejas, achando, meus irmãos, que nada é errado, que nada é pecado.
por causa, meus irmãos, deles entenderem a palavra de Deus errada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí eles acham, meus irmãos, porque se batizou nas águas, aceitaram Jesus, se batizou, e agora eles entram nesta palavra. Não, meus irmãos, não é assim não. Não é assim não. Para, meus irmãos, receber esta profecia de Deus, esta palavra, a pessoa precisa, meus irmãos, nascer de novo. Precisa, meus irmãos, nascer da água e do Espírito. Precisa, meus irmãos, aleluia, se entregar a Cristo de corpo, alma e espírito. Porque diante de Deus não há engano. Não adianta, meus irmãos, bater no peito que é crente, que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Aí chega, meus irmãos, dentro de casa, é uma vida, meus irmãos, terrível. Amém? Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para o Senhor Jesus e entender a tua palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você tem certeza que você está em Cristo Jesus, jamais vai haver condenação para você. Jamais vai haver condenação para mim. Porque temos a convicção, temos a esperança viva, aleluia, que o Senhor Jesus está em nós. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas muitos, meus irmãos, estão liberando as vaidades, os pecados dentro da igreja, às vezes entendendo a palavra de Deus ao contrário, porque diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Irmãos, nem os salvos, meus irmãos, estão livres da morte. Poderemos passar pela morte. O sol brilha para todos. Aleluia. Todos, meus irmãos, poderão passar pela morte, a não ser que o arrebatamento da igreja aconteça hoje. Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor que os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos, meus irmãos, transformados num abrir e num fechar de olho, num corpo incorruptível, imortal e glorioso. Aí, meus irmãos, seremos arrebatados para a mansão celestial. Mas para isso precisamos viver em espírito e em verdade diante do Senhor. E o que nós estamos vendo hoje é muito engano, muita mentira. Homens, meus irmãos, que estão vivendo em adultério. Homens, meus irmãos, que estão vivendo no jogo, jogando, meus irmãos, nos celulares, apostando até mesmo dinheiro nos celulares, nos jogos. Estão subindo nos altares para pregar, para pôr a mão na tua cabeça. Isso é maldição, meus irmãos. Isso é blasfêmia. Se você não sabe o que é blasfêmia, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não posso subir aqui, meus irmãos, se a minha vida está torta lá fora. Se a minha vida, meus irmãos, não estiver enquadrada lá no meu trabalho, lá nas minhas viagens, na minha casa, aleluia, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu preciso estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Eu preciso estar convicto, meus irmãos. Como diz a palavra do Senhor, havia 10 virgens que estavam, meus irmãos, esperando o noivo. Mas diz a palavra de Deus que 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que as 5 imprudentes deixou, meus irmãos, acabar o azeite, deixou apagar a lamparina. Aleluia. E nós sabemos, meus irmãos, que o azeite é a unção de Deus em nossa vida. A lamparina é o Espírito Santo que tem que brilhar na tua vida. Nós temos que olhar para os nossos irmãos e ver, meus irmãos, o brilho do Espírito Santo. Temos, meus irmãos, que ter o Espírito Santo para ser arrebatado aos céus naquele dia. Porque diz a palavra do Senhor que 5, meus irmãos, que eram prudentes, ela tinha, meus irmãos, azeite de reserva. Ela estava com as lamparinas acesas em suas mãos.
mas 5 já não tinha mais azeite e tinha deixado apagar a lamparina. Então, meus irmãos, nós temos que zelar disso. Pastor, mas como buscar o azeite? Como adquirir o azeite? Na oração, no jejum, na santificação, aleluia, nas frequências, no culto. Tem muitos, meus irmãos, dizendo por aí que pode viver dentro de casa sendo crente. Mentira. Se tiver, meus irmãos, vivendo em casa sendo crente, está desviado. Não existe isso. É como, meus irmãos, que se fosse uma bateria de um carro. Para carregar ela tem que colocar na tomada. Aleluia. A bateria do teu celular para carregar tem que pôr na tomada. Mesma coisa somos nós. Para nós carregar, meus irmãos, a nossa graça diante de Deus, a nossa força para vencer o pecado, precisamos carregar na igreja, na oração, na consagração, aleluia, orando, ouvindo a palavra, recebendo a palavra no seu coração, aleluia, Jesus. Precisamos, meus irmãos, aprender, glória a Deus, como viver na presença do Senhor todo momento da nossa vida. Você tem que estar com o teu pensamento ligado no Senhor. Pastor, mas então eu não posso fazer mais nada? Pode, mas não pode ficar, meus irmãos, com o pensamento nos bens da terra, nas coisas do mundo, nas ilusões que o mundo oferece. Este mundo é só ilusão, meus irmãos, e a maioria, meus irmãos, estarão sendo naquele dia condenado, porque colocou o teu coração nas coisas do mundo. Não pode, aleluia. A palavra de Deus nos revela que o inimigo, meus irmãos, tentou a Deus para deixar mexer com Jó, e a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, era um homem rico, meus irmãos, muito rico, e diz a palavra de Deus que Satanás se apresentou e disse para Deus que Jó adorava um Deus de balde, porque se Deus não tivesse colocado a riqueza em volta dele, ele amaldiçoaria a Deus. Aí foi onde, meus irmãos, que ele caiu, porque, meus irmãos, ele não conhecia a estrutura de Jó. Jó era um homem temente, Jó era um homem que desviava do mal. É isso que nós temos que aprender hoje, a ser temente a Deus. Não podemos viver todos os dias no pecado, na vaidade, nas ilusões que o mundo oferece. Não podemos ficar com nosso coração nas coisas do mundo. Precisamos voltar para Deus, meus irmãos, e buscar aprender as coisas de Deus. E é tudo dentro da Bíblia. Não é o que eu estou dizendo para os irmãos, mas sim, meus irmãos, dentro da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus permitiu, meus irmãos, que ele tocasse em Jó, mas não podia matá-lo. E ele foi, meus irmãos, e tocou, meus irmãos, em Jó. Jó, meus irmãos, tinha 10 filhos. Veio um vendaval que matou todos eles. Jó tinha, meus irmãos, 500 juntas de bois, de camelo, de ovelhas. Era rico mesmo. E ali, meus irmãos, tudo foi destruído, foi roubado. Ele perdeu tudo. E ele olhou para o céu e disse: bendito seja o Deus que deu, bendito seja o Deus que tirou. Está entendendo? O coração dele não estava nos seus bens materiais. É disso que eu estou falando, meus irmãos. Você pode ser rica? Pode. Se você conseguir alcançar, meus irmãos, os bens materiais, você pode ser rico, não tem problema não. Mas o teu coração tem que estar primeiramente em Deus. Não pode estar nas coisas da terra, porque lá no céu não vai entrar nada disso, meus irmãos. Nada disso. Aí eu fico a meditar, meus irmãos, que a palavra de Deus nos revela que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eu fico a meditar, meus irmãos, o que esse povo tem, qual é a riqueza que você tem de bens materiais, de apartamentos, de carros blindados, de aviões, de contas bancárias. Que bens que você tem que te impede a servir a Deus em espírito e em verdade? Que bens que você tem, aleluia. Porque, meus irmãos, o rico, ainda vamos dar um desconto, porque é rico, ele não quer deixar os seus bens materiais.
para servir, meus irmãos, a Deus em espírito e verdade. Mas e nós, meus irmãos, e os pobres? O que tem, meus irmãos? O que te prende você? O que você está preso neste mundo para não viver em obediência à palavra do Senhor? São coisinhas mínimas que irão, meus irmãos, levar as pessoas ao abismo, e só vão acordar quando estiver lá. Só quando fechar os olhos aqui, meus irmãos, que for levado para lá, que vão recordar. E os primeiros 3 minutos ali do sofrimento não será, meus irmãos, pela temperatura do fogo que ali vai ter. Não, será, meus irmãos, de lembrança de um culto como esse, de um ensinamento como esse, e não deu ouvido à palavra de Deus, porque não é minha palavra. O que eu estou dizendo aqui é a palavra de Deus. É Ele, meus irmãos, que está dizendo que nós devemos voltar a Ele, aleluia, e adorá-lo, meus irmãos, em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus. Sabemos, meus irmãos, que falta pouco tempo, falta poucos dias para nós, meus irmãos, encontrar o Senhor. O arrebatamento já está aí, meus irmãos, aleluia. O arrebatamento já está para acontecer. Só não sabemos a hora nem o dia, mas sabemos que está perto. Por quê? Por causa dos sinais. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que quando fosse começar o fim do mundo, iríamos ver, meus irmãos, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmãos, rumores de guerra, guerras, enchente em vários lugares. Quantas enchentes você já viu no Brasil e no mundo? Quantas enchentes, meus irmãos? As águas, meus irmãos, do mar, tem ali, meus irmãos, o final dela na beira da praia. É uma marcação de Deus, não pode passar dali. Agora, meus irmãos, o tsunami está jogando a água, entrando para dentro da cidade, cobrindo carros, matando pessoas, cobrindo casas, destruindo. É os últimos dias que está chegando. Aí vem, meus irmãos, para completar, vem, meus irmãos, este Covid, a pestilência. Quantas mil pessoas morreram no Covid? Pessoas grandes, pessoas pequenas, pobres e ricos, todos, meus irmãos, milhares de homens e mulheres e crianças morreram neste Covid. Ninguém quer passar por isso. Por isso nós precisamos fugir e escapar pela nossa vida. Escapa, aleluia. Abandone o seu pecado, abandone as suas vaidades, abandone os seus desejos carnais e prepara a tua alma para encontrar com o Senhor. Ah, pastor, mas Jesus não vai vir agora não. Ele pode vir um ano que vem, ou daqui 2 anos, 3 anos. E você sabe quando você vai morrer? Não é só, meus irmãos, a vida de Jesus. Temos que preparar para a morte. A palavra de Deus diz ainda: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado? Está entendendo? Então devemos, meus irmãos, estar com o nosso coração voltado à palavra de Deus, à verdadeira doutrina do Senhor, a qual muitos não querem obedecer. A maioria das igrejas virou bagunça hoje, meus irmãos. Estão dançando, montando, meus irmãos, bares, montando bares de crente em Rio de Janeiro. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Não viram? Estão montando bares, meus irmãos, de crente lá no Rio de Janeiro. Diz que não tem problema, porque não tem, meus irmãos, bebida alcoólica, cerveja, meus irmãos, sem álcool. Tem problema não, pastor, mas o pecado é o mesmo, o demônio enganador é o mesmo. Não podemos cair, meus irmãos, nessa. E muitos estão caindo, se divertindo, meus irmãos, aleluia. Devemos se preocupar com a nossa alma. Preocupe com a sua alma, preocupe com a alma dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus parentes, dos seus amigos, até mesmo dos seus inimigos. Preocupe, meus irmãos, com a salvação da sua alma e prepara ela para encontrar o Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Pode entrar, jovem, senta aqui. Maravilha, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, precisamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Não sabemos, meus irmãos. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Ele virá como o ladrão de noite. Como que é o ladrão de noite? Ele te avisa que vai vir roubar tua casa? Não avisa. Então o Senhor Jesus vai, meus irmãos, de repente, num abrir e fechar de olho, rápido, vai aparecer e levar aqueles que são seus. Eis que vem buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Amém? Aí você tem que buscar de Deus a ser especial diante dele, a ter boas obras, a zelar, meus irmãos, pela doutrina, pela palavra. Aleluia. Hoje, meus irmãos, a maioria dos pastores estão vivendo de qualquer maneira, separando da sua esposa, casando 2, 3 vezes, estão achando que está indo para os céus, mas não vai, meus irmãos. No céu não entra pecado, no céu não entra vaidade, no céu não entra o orgulho, tudo ficará fora. Por isso nós temos pregado de Gênesis a Apocalipse aqui, temos pregado a palavra da verdade, ensinado, meus irmãos, que os irmãos, para ser membro da igreja, para ser, meus irmãos, aleluia, oh glória a Deus, estar em comunhão com a igreja, está preparado para ir para os céus, ele não pode viver, meus irmãos, de bermuda pela rua, não pode viver sem camisa, nem mesmo dentro de casa, não pode, meus irmãos, dormir sem roupa, não pode assistir a maldita televisão, que tem enganado milhões de pastores, de pregadores, não pode, meus irmãos, viver na vaidade, no desejo da carne. A malícia, meus irmãos, da mente do homem e da mulher nos dias de hoje são malignas. O diabo tem enganado milhões. São somente, meus irmãos, nas prostituições, nos adultérios, no pecado, coisas, meus irmãos, que se torna inimigo de Deus. É o que o apóstolo Paulo disse: se você ama o mundo, você torna-se inimigo de Deus. E quem, meus irmãos, que suportará as mãos de Deus naquele dia? Isaías 43, 13, aleluia, oh glória a Deus. Ainda antes que houvesse dito, eu sou, diz o Senhor, de sorte que Deus não deixará nem raiz e nem ramo. Oh glória a Deus, amém? Não deixará nem raiz e nem ramo, meus irmãos, aleluia. E se não vai deixar nem raiz e nem ramo, o que será, meus irmãos? O que será da vida daqueles, glória a Deus, que pensa, meus irmãos, que tem tudo na vida porque são ricos, milionários, tem, meus irmãos, carros blindados, aviões, contas bancárias gordas? Não pisará, meus irmãos, porque diz a palavra de Deus que quando acontecer, meus irmãos, o dia do julgamento, do juízo final, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, todos terão que se dar conta de se apresentar diante do Senhor. E diz a palavra de Deus que o Senhor, meus irmãos, descendo, aleluia, arrodeado pelos anjos dos céus, descendo no teu trono, Ele vai parar no ar e vai, meus irmãos, ordenar a terra, que a terra venha dar conta dos mortos que nela havia, aleluia, e os sepulcros vão se abrir, e aonde tem um morto, meus irmãos, terão que se levantar, automaticamente pelo poder de Deus, a natureza vai ter que dar conta dos mortos, aleluia. E quando, meus irmãos, se levantar os mortos na terra, diz a palavra do Senhor que Ele vai dar um assopro e vai desaparecer a terra, vai virar um oco isso aqui, meus irmãos, tudo vai ser destruído, acabado, vai sumir a terra, aleluia. E ali, meus irmãos, há muitos vai dizer, nós vamos correr para o mar, mas diz a palavra do Senhor que Deus vai ordenar também que o mar, meus irmãos, que os oceanos venha, meus irmãos, dar conta dos mortos que nele havia, e vai se ressurgir dali os mortos que ali morreram.
Aleluia. E quando isso acontecer, diz a palavra do Senhor que Deus vai dar um outro assopro e vai sumir também o mar. Vai virar, meus irmãos, um oco. O mundo vai virar um oco. Aonde você vai colocar a planta dos seus pés? Aleluia. Aonde, meus irmãos? Aonde você vai colocar a planta dos seus pés? Aleluia. Por isso, meus irmãos, precisamos estar em Cristo. Precisamos estar, meus irmãos, vivendo na presença de Deus, com coração reto, com coração puro, sincero. Ô pastor, mas é difícil viver como os apóstolos viviam? Sim. Precisamos lutar para viver como os apóstolos viviam. Sabemos que não é fácil, meus irmãos, mas Jesus provou isso. Aleluia. Ele, meus irmãos, vivia no paraíso. O Senhor Jesus, meus irmãos, vivia no paraíso, aonde não havia doença, aonde não havia, meus irmãos, roubo, não havia, meus irmãos, assassino, aonde não havia, meus irmãos, mal nenhum ali. Era o paraíso do Senhor, era só glória e aleluia. Oh, maravilha de Deus. E Ele desceu, meus irmãos, por tua causa, por minha causa. Ele desceu, meus irmãos, aqui na terra e foi, meus irmãos, nascer de uma virgem chamada Maria, ali, meus irmãos, no meio dos animais. Nasceu no meio dos animais. Então muitos, meus irmãos, desses milionários hoje não acreditam, porque eles acham que Jesus deveria ter nascido lá no palácio do rei Herodes, porque Jesus é o dono do mundo. Ele teria que ter nascido, meus irmãos, num lugar muito especial, mas Ele veio para provar para você e para mim que tem que ser humilde, tem que viver na humildade aqui na terra, se um dia quereis entrar nos céus. Amém? Então temos que seguir os passos de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele diz em suas palavras: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar por Jesus, e Ele tem nos ensinado a viver na presença dEle, com o coração voltado a Ele. Amém? Glórias a Deus. Aí então você pode acreditar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto é, se você está livre das vaidades, do pecado, do mundanismo, aí então não há condenação para você. Amém? Busque isso de Deus a partir de hoje. Busque, minhas irmãs, meus irmãos, busque de Deus esta bênção, esta vitória, para que quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, Ele venha ver o Espírito Santo na sua vida e te levar para os céus. Amém? Deus abençoe, Deus guarde a todos. Que Deus, meus irmãos, venha ungir a cada lar, a cada casa, a cada família. Hoje, o último dia da campanha, a unção de Deus na família. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos orar para Deus ungir a nossa casa, a nossa família. Fica em pé. Põe a mão na tua cabeça. Vamos pedir para o Senhor ungir a nossa casa. Precisando da unção de Deus em nossa casa. Como havia, meus irmãos, o propósito do meu coração era, meus irmãos, de fazer 21 domingos, 1 hora de oração antes da mensagem, no meio da campanha 2 horas de oração, e no último dia, como hoje, 3 horas de oração. Chegamos aqui 5 horas e paramos agora 8 horas na oração. Amém? Amém, meus irmãos? Quem quer outra campanha dessa? Quem quer? Aleluia. Glória a Deus. Muito em breve Deus vai preparar para nós fazer uma outra campanha igual essa. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, estamos, ó Deus, aqui, meu Pai, a finalizar, meu Deus, o último dia da campanha, a unção de Deus na família. Deus poderoso, eu te agradeço por essas 3 horas de oração, meu Pai, que o Senhor tem, meu Deus, nos concedido a orar. Oh Deus poderoso, eu te agradeço, Senhor, que o Senhor venha nesta hora
casa, ungir a minha família, vem ungir a família dos meus irmãos, das minhas irmãs. Põe as tuas mãos agora, Senhor, derrama no azeite santo, unge, Senhor, unge agora, dá o livramento, em nome de Jesus Cristo, ó Deus poderoso. Eu creio, Senhor, no milagre, eu creio, meu Deus, na bênção, eu creio na vitória. Confirma a unção divina em cada casa, em cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos internautas, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus.